Meus amigos, vamos acompanhar esse vídeo. Esse vídeo está simplesmente sensacional. Eu queria que você já chegasse deixando aqui o seu like. É muito importante o seu like. Deixe seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito para estar apoiando esse canal de direita. Galera, é impressionante como o presidente aí desse condenado Lula tentou falar sobre democracia e foi desmentido aqui pelo Joel. Vocês vão ver o Joel desmentindo aí e desmentindo a militância aqui de esquerda da Globo. É importante esse vídeo tá sensacional. Estão aí falando de democracia, sendo que o Lula em diversas vezes fez campanha para os maiores ditadores dos últimos anos, da Venezuela, das últimas décadas, fazendo propaganda, elegendo esses ditadores e lutando por eles, e agora quer falar de democracia. O cara que mais lutou contra a democracia brasileira está lutando. Vamos assistir esse vídeo, está simplesmente sensacional. Vamos ver a resposta do Joel para esse jornalista militante. Duas perguntas que parecem sobrepostas, mas me parece que elas podem ser vistas também como individualmente. Onde é que os democratas erraram? Porque os democratas, no geral, perdem espaço, todos os democratas, de qualquer matiz político, perde espaço quando uma extrema-direita ultranacionalista e exclusivista ganha espaço. Quem perde são os democratas como um todo, porque essa extrema-direita, normalmente, ela tem grande chance de minar a democracia por dentro. E aí ele faz a pergunta que é o que interessava, de fato, mais àquela plateia e aos participantes. Ele estava ali ao lado com o presidente do Chile, o Boric, que representa uma esquerda mais moderna aqui na América Latina, estava com o primeiro-ministro da Espanha, o Sánchez, que representa essa ideia de uma social-democracia espanhola, e ele pergunta, onde a esquerda errou? E aí defende a necessidade de se fazer uma autocrítica em relação a esses erros que, na visão do presidente Lula, permitiram o avanço dessa extrema-direita. A priori, me parece que qualquer autocrítica, ela é não só positiva, como ela é válida e necessária. No ambiente político, mais ainda. E não é todos os dias que a gente vê o presidente Lula defendendo essa autocrítica. Então, eu acho que ele tem um ponto aí importante, que é de perceber que esse avanço ele pode ser fruto não apenas de erros, mas também de incompetências do campo dele, do campo que ele defende, do campo que ele representa. E aí defender autocríticas, que é a saída possível. Quando ele fala depois também, a gente se elege com o discurso de esquerda e depois faz mais coisas para os nossos inimigos, é uma certa forçação de barra, porque muitas vezes o discurso que ajuda a eleger, ele só acaba elegendo mesmo, no caso brasileiro especificamente, quando você tem várias forças que vão se juntando ali, né, numa frente maior, né? Dificilmente você tem uma vitória que pode ser atribuída, mesmo as vitórias do PT, do Lula, pode ser atribuída única e exclusivamente ao PT, ainda mais no sistema de 2 turnos, que é o sistema brasileiro. Normalmente você tem a junção ali de outras forças que conseguem configurar uma frente ali e tal. E aí depois, como você vai resolver as forças todas que te apoiaram e atender a todos, é um desafio realmente para quem quer que vá ser eleito. Então, eu acho que no geral esse encontro é positivo, porque ele pede uma autocrítica. Ele só não é melhor porque ele não é tão abrangente quanto ele poderia ser em termos de quem está representado ali. Podia haver mais forças democráticas, mais ao centro, mais à direita, que também rejeitam, que também têm problemas e questionam o avanço dessa extrema-direita ultra-radical. Você, Joel? Pois é, o Lula sobrepôs essas duas perguntas, né? Eu concordo com o Lins que são diferentes, mas às vezes parece que, do ponto de vista do Lula e de quem estava reunido ali, as coisas ficam tão juntas que acabam se misturando, né? Uma é, qual o problema, o que está dando errado com a democracia, por que ela está em risco no mundo, e outra é, por que a esquerda está perdendo espaço. E fica meio que subentendido que, bom, a esquerda e a democracia meio que caminham juntas, e quando a gente sabe que não é assim, né? Pelo contrário, a esquerda perder eleições, isso pode ser um problema sim para a esquerda, mas para a democracia não é um problema, pelo contrário, a democracia sólida, uma democracia saudável, a gente espera que todos os lados políticos vão ter a sua chance, a sua vez, e que a alternância de poder vai ser um fato normal ali dentro. Eu acho que o Lula mistura um pouco, e ao dar a resposta, ele mostra isso, né? Porque ele se pergunta, será que às vezes a gente se elege com um discurso mais de esquerda mesmo, e daí acaba fazendo as coisas que os nossos inimigos querem? Ora, qual que é o nome disso na prática que ele está descrevendo? O nome disso é democracia. A democracia em funcionamento é assim. Por quê? Porque mesmo um presidente que se elege, seja de esquerda ou seja de direita, ele não vai poder governar sozinho, não é a agenda dele apenas. Tem, por exemplo, aqui no caso brasileiro, um Congresso que vai representar uma série de visões diferentes. E se o governo, o presidente, quiser governar, ele vai precisar compor, e compor, portanto, com pessoas que não estavam do lado dele, que não são do partido dele, que não são, às vezes, nem mesmo do espectro ideológico dele, no caso do Lula, da esquerda. Então, o nome disso é democracia. Ele parece entender que a falha da esquerda é que às vezes a gente trai nossos ideais puros na hora de governar. Mas veja, é justamente a democracia que exige isso. Então, o que é problema para a esquerda não necessariamente é o problema da democracia. São dois campos perfeitamente distintos. Uma democracia saudável, ela precisa sim de uma esquerda saudável, é claro, mas precisa também da direita. E é sempre importante frisar isso.
Thomas? Eu acho que tem uma... Bem, primeiro vamos lá. As perguntas que o presidente Lula faz são as perguntas que a ciência política está há 10 anos, basicamente, né, olhando e tentando entender, né, do Brexit para cá, principalmente. O que aconteceu, qual foi a ruptura que aconteceu que a gente tinha. Que o Levitsky está tentando exatamente, responder. O Levitsky, só para dar um nome. Está na 20ª edição, mas... exatamente. Mas o debate é esse. Você tinha um sistema que basicamente funcionava, que, enfim, você tinha a esquerda social-democrata, você tinha uma direita ali, CDU, alemã, etc., muito respeitável, e elas se alternavam ao poder, estava tudo mais ou menos bem nesse canto do mundo. E, de repente, isso quebrou a partir do Brexit, a partir do Trump, enfim, o que a gente está vendo hoje. Havia, a partir, especialmente da derrota do Trump em 2020, uma sensação de que, aquilo foi só uma febre, aquilo passou, né? E tem uma coisa que o Giuliano Empoli, que é um sociólogo italiano, no último livro dele, ele fala, isso aqui você não está vivendo um acontecimento, você está vivendo uma época. Essa época, ela é assim, né? A época em que as pessoas estão se formando de uma forma inteligente, de uma forma diferente, compreendendo a política de uma forma diferente, mas também olhando para a política de uma forma diferente. E eu acho que a parte boa dessa autocrítica é como que os políticos estão conseguindo se falar com as pessoas. E vamos colar com o que a gente falou no início desse programa. O que a gente viu no Congresso hoje. O que o Congresso fez, a Câmara dos Deputados fez na semana passada, foi uma completa desconexão com a realidade popular. E aí não é a direita, mas assim, o que no fundo isso cria? Isso cria uma sensação das pessoas falar, essa turma aí não me representa. Sim. Então por que eu vou acreditar nesse sentimento antissistema, exato. Se ele não funciona, se eu não me sinto representado por ele. E eu acho que essa é um debate que não é só da esquerda, obviamente que não é. Ele também é do centro, ele também é da direita democrática, mas eu acho que é a questão principal para a gente discutir democracia. É o debate público. Como é que você consegue fazer com que as pessoas se sintam representadas e falam, não, ok, eu posso gostar, não gosto desse sujeito, ele votou de um jeito que eu não gosto, outra vez eu mudo o meu voto e vida segue. Né? Eu ouvindo o presidente, eu fiquei lembrando de vários artigos que eu acompanho, desde a vitória do Trump em 16, muita gente achando que Trump era o ponto fora da curva. Não é. Muita gente defende que não. Biden que foi fora da curva por causa da pandemia, pegou carona. Porque você falou da época, né? Estamos vivendo uma época. Então tem essa discussão também. O Cacá Diegues, né, nosso cineasta intelectual falecido há não muito tempo, ele dizia recentemente, mais ou menos recentemente, que o Brasil tinha vivido a Idade do Ouro nos 2 primeiros governos Lula e nos 2 governos Fernando Henrique, na ordem contrária. Que essa foi nossa Idade do Ouro político, você tinha 2 vertentes de social-democracia que conversavam, eram amigos pessoais, apesar de embates públicos, e que foi o grande momento do Brasil, controlou a inflação, começou a redistribuir renda, que a partir daí a coisa começou a degringolar. Né? Nesse ponto da história, se a gente olha para trás, ele estava certíssimo. Perfeito. Ele estava certíssimo. Porque mesmo um governo Lula esplendoroso agora, se conseguisse, a gente está no penúltimo ano, e é um governo com problemas, números econômicos ok, etc., mas vive com dificuldade, já não faz parte daquela Idade do Ouro, já é aí sim um ponto fora da curva em relação a isso. E a pergunta dele, se a esquerda ou os democratas, eu li primeiro uma transcrição, e aí parecia que de fato ele colava uma coisa na outra, quando você escuta falar, são 2 perguntas diferentes. Mas era melhor, tal como aquele mais que faz diferença no discurso de ontem, era melhor o que a direita democrática errou. Né? Isso ajudaria a clarificar o que aparentemente é o pensamento dele. Quando ele fala isso, é também um mérito, e é preciso conceder aos extremistas. Eles entenderam onde é que o calo aperta no entregador de delivery. Eles entenderam onde é que o calo aperta naquele americano branco pobre de maré, que também não se vê reconhecido pelas políticas sociais dos governos democráticos. Esse povo está lá, ele não vai desaparecer por decreto ou por uma tese sociológica. E aí a direita apresentou a extrema-direita, né, porque a direita americana tradicional são os republicanos, são os Bush que não aguentam ver a cara do Trump, foi atropelada também. Entenderam onde é que poderiam crescer junto ao eleitorado que estava sendo ignorado. Então, tem um mérito também a ser concedido por quem divisou isso, de uma forma intuitiva ou de uma forma intelectual, mas foi percebido isso. Na Europa, o Thomas citou um sociólogo italiano, isso é muito notável. Quando o italiano fala isso, eles têm a experiência do fascismo. Exatamente. Eles sabem exatamente como surgiu aquilo lá, e não foi porque o Mussolini foi um ponto fora da curva, é porque o Mussolini representava um nicho de mercado. Porque não dá para tratar Trump, meu ponto é esse, como uma exceção. Assim, foi um momento. Não foi, né? Só completando isso que é pro Valdo, acho que não dá para tratar como exceção, mas ao mesmo tempo dá para tentar entender como que o terreno ficou tão fértil para ele. Sim. E aí talvez o que dá para divergir e contestar é dizer, eles estão dizendo que a culpa é do estrangeiro, ou que a culpa é do imigrante ilegal, quando na verdade não é. Se a gente parar para pensar, é uma concentração de... Estou dizendo assim, você tem outros argumentos que não são exatamente aqueles que funcionaram politicamente e talvez aí haja um caminho para uma discussão maior. Mas os democratas não conseguiram fazer isso lá. Não, isso que eu estou falando, não conseguiram. Aí entra isso que o Thomas falou de não estavam ouvindo a sociedade. A gente lembra bem, Lins, fomos para lá de comentar. Que não precisava explicar, talvez. Eu lembro daqueles town halls, que são aqueles encontros com os candidatos blocados, que faziam perguntas para a Câmara sobre inflação, o preço dos alimentos no mercado, e ela respondia com gráfico. Mas veja aqui os números, como estão. Assim, você via a cara das pessoas assim, mas não estou perguntando isso, estou te dizendo que eu não consigo fechar a conta. Dava para ver a tradução. Então, assim, era isso. Tinha outras formas. Claro, agora todo mundo é engenheiro de obra pronta. Mas o Trump, ele
incorporava o discurso da pessoa dizendo, eu te entendo, você não está conseguindo fechar a conta, né? Você comprava uma dúzia de ovos, agora você não consegue mais. Então, ele entrava nessa conversa. Então, diálogo, né? É você tá com a escuta do político. Eu acho que isso está faltando também. Valdo? Na minha opinião, a resposta para a reflexão que o presidente Lula faz é a extrema-direita acertou, a esquerda errou, né? Isso fica óbvio pelo que a gente está observando hoje no mundo, né? Lula parece imaginar que a esquerda chega no poder, pelo que ele falou hoje, não está atendendo totalmente os anseios daqueles que elegeram a esquerda para comandar o país. Mas é preciso lembrar que não foi só eleitor de esquerda que elegeu Lula, né? O centro elegeu Lula também. E isso se repete em outros países. Aqui no Brasil, ainda mais, sabendo que a esquerda não é maioria. Um governo de esquerda vai sempre precisar do centro para poder ser eleito, né? Então, tem que se partir dessa premissa. Você chega ao poder e você tem que governar para todos. Você não pode chegar no poder e pensar que vai atender só aos anseios da área de esquerda. Foi isso que aconteceu aqui no Brasil, pelo menos na minha avaliação, e levou a direita a crescer. A pauta de gênero, com a qual eu concordo. Mas você tem uma grande parcela na população que não concorda. Então não adianta você avançar demais nesse campo, porque vai ter uma reação do outro lado, contrário. Nós não temos problemas de imigração aqui no país, então isso não entra. Nos países que tem imigração, o discurso foi errado, porque tem muita gente que depende do migrante. E o discurso foi como se o migrante fosse totalmente inimigo. E hoje o americano começa a perceber que está cometendo um erro, porque você tem uma ala dos migrantes que é muito importante. Em suma, eu acho também que a gente tem que deixar muito claro que existe esquerda democrática, existe centro democrático, existe direita democrática. O que não existe é a extrema esquerda. O que acontece é que a extrema esquerda costuma ser antidemocrática, como a extrema direita costuma ser antidemocrática. André. Diana, todas essas mudanças que a gente está acompanhando ao longo dos anos também com o avanço das redes sociais. Para o Brasil, Jair Bolsonaro também, a eleição dele é um produto de uma época, de um tempo, de um movimento que aconteceu no Brasil de insatisfação com a política. A grande ironia é ele ser alguém que passou a vida na política, conseguir surfar nesse discurso da antipolítica. Isso também tem muito a ver com as redes sociais. Agora, falando especificamente sobre Lula, ele passou a maior parte da sua vida política num período em que de se dizer de direita era algo que era quase uma ofensa, as pessoas escondiam ser de direita. Também por conta, enfim, da ditadura que se viveu aqui. Então, ele centra muito o meia-culpa na esquerda como uma questão democrática. E, na verdade, nós temos no Brasil uma direita democrática também. E uma parte da direita democrática que apoiou Lula em 2022. E aí, nas insatisfações, por exemplo, de integrantes desse centro-direita que apoiou Lula, o fato de ele estar fazendo um governo muito mais conectado com a esquerda, ou com o seu grupo político, e menos com todo esse centro que também quer pacificar o país dentro de uma democracia. Otávio. Não, eu vejo uma contradição na fala do Lula, que é a questão de amigos e inimigos. Você não pode dividir o campo político nesse sentido. Aliás, quem faz isso é a própria extrema-direita, né? Quem não pensa igual a ela é tratado como inimigo. Na vida são adversários como o PSDB e o PT sempre foram, né? E eu nem considero o PSDB de direita. Na verdade, era um projeto social-democrata. Então... Assim como o PDT originalmente. Oi? Assim como o PDT originalmente. E muito curioso você trazer isso à tona nessa semana, vindo do domingo, o Lins vai se lembrar que estava aqui do funeral do Charlie Kirk, que a viúva disse, eu perdoo o assassino, e na sequência veio o Trump dizendo, nós somos diferentes, eu não quero o bem dos meus inimigos. Eu quero o ódio dos meus oponentes. Dos meus oponentes. Então, eu faço essa ressalva da lógica do inimigo. Agora, quanto o que a gente está discutindo aqui, eu acho que a história mostra que em momentos de quando o futuro é muito incerto, a gente se volta, quando isso dá medo nas pessoas, a gente se volta para ideologias autoritárias. E foi assim na década de 30, mais recente. A gente tem medo do futuro. Eu acho que nenhuma geração sofreu tanta mudança, viu tanta mudança tecnológica quanto a nossa. Isso é assustador, gente. É assustador lembrar que na década de 90 não tinha internet. É assustador lembrar que a primeira viagem internacional que eu fiz, a gente levava dinheiro assim, moeda estrangeira, escondido embaixo da calça, que a gente achava que ia ser assaltado em qualquer lugar, porque não tinha cartão de crédito internacional. E você não ligava para os seus familiares, porque o DDI, a ligação internacional, era mais caro que a passagem aérea. Você lembra que tinha uma calção para... Amigos, acompanhamos aí a rede esgoto, é impressionante como eles tentam aí, de todas as formas, colocar o Lula como um bom moço, como um democrata, como uma pessoa que está lutando pelo Brasil, sendo que o Brasil hoje está sofrendo das suas piores crises.
em 2026 aí, tudo indica que vai colocar um grande colapso em toda a economia brasileira, vai ter um grande colapso econômico, porque o governo não vai conseguir mais pagar suas contas. É impressionante o que está acontecendo. E ver a Globo aí, todas as formas passando, tentando aí passar pano em tudo que está acontecendo no Brasil. E eu tenho certeza que ele vai arregar nesse encontro que ele quer ter com o Trump. O Trump não vai aliviar para ele. Se ele está pensando que ele vai criar uma narrativa em cima disso, não vai conseguir. O Trump vai mostrar o que ele está defendendo, criar uma outra moeda para comercializar que não seja o dólar. O Trump não vai aceitar isso. Ele está perseguindo algumas empresas americanas, quer regular a internet, quer regular as big techs aí, que são Facebook, YouTube, Instagram, todas essas redes sociais, WhatsApp. Tentou ali pegar uma mentoria com o presidente chinês Xi Jinping, e olha só, um país que não aceita nem você ter WhatsApp. Esse é o Brasil que o Lula está buscando para mim e para você. E esse é o país que ele disse que é democrático. Galera, se você está assistindo esse vídeo até agora, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, é muito importante você fortalecer esse canal de esquerda, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.